Então vamos fazer uns disclaimers aqui, vamos lá. São muitos coreanos. Muitos. Então, a gente tá inventando os nossos critérios, a gente vai divulgar de acordo com a nossa vontade. Isso aqui não é uma verdade absoluta, tá bom? Então esse é muito importante antes de começar a falar. A gente vai fazer uma tier list no final. E algumas curiosidades que a galera pode não saber, porque o público se renova bastante. O Brasil foi o primeiro país no mundo a importar coreanos. O senhor Edu Kim, um dos donos... Pioneiro. Um dos donos da Vivo Cade Stars, ele que teve essa ideia. Ele tava lá, ele é descendente de coreano, né? Usou o bait do Barbacoa primeiro. Ele foi lá e falou, cara, por que não? Aí ele foi consultar a Riot falou, cara, pode, não tem nenhum problema. Aí ele foi atrás dos coreanos, foi lá atrás, viajou pra Coreia, desenrolou, chegou nos nomes de Suno e Winged. E não trouxe o Faker por um detalhe. De muitos milhões, um pequeno detalhe. Tá aqui criando nossa realidade. E aí, ele trouxe o Suno e o Winged, que era o mid laner da equipe da Cade, que substituiu o Takecholas. O Winged, que era a jungle, que substitui o Revolta nessa época. Não, Revolta tava na CNB. Revolta tava na CNB. Quem foi que ele substituiu? O irmão do Snows, que eu esqueci o nome. Não. Jogava jungle. Não era o irmão do Snows, não, porra. Deixa eu ver se não é. Eu não lembro quem aqui tava na jungle nessa época. Mas veio pra jungle o Winged. Vou saber já. Veio pro mid o Suno. E aí, além disso, o Edu faz um movimento de criar... Não era o Vulcan, não? Tem certeza que não era o Vulcan? Eu tenho quase certeza que não, cara. É porque, ó... Então foi o Revolta. Na ordem é o Revolta, realmente. Porque foi Vulcan, Revolta. Então tá. Então era o Revolta. No lugar do Revolta, o Winged. No lugar do Takeshi, o Suno. Aí, na rota do topo, eles fizeram o time que saiu de Vivo... nem era Vivo Cade na época, era Cade. Eles viraram Cade Stars, porque eles reuniram todas as estrelas do cenário. Eles botaram o Mylon no top, né? Já tava ainda, no caso, o Mylon, ele já era jogador da Cade. E aí eles fizeram um movimento que era impossível, assim, na época. A galera ficou tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Além de trazer os coreanos, eles tiraram o BRTT da PEN pela primeira vez e botaram ele de duo suporte com o Loop, que na época era um deus. Tiraram o BRTT da PEN. Tiraram, né? E também teve toda a questão, né? De que já havia algumas conversas que ele não tava tão satisfeito lá. Mas, porra, jogar com dois coreanos, nunca nenhum mundo, tiraram. Ninguém. É sensacional. O que é isso aqui, Tchau? Se não foi tiraram, foi o quê? Tá certo. Caralho. Hoje o Prieto tá meio pistola, viu, gente? Eu percebi isso quando ele entrou. Não, que pistola nada. Ele estacionou com raiva. Estacionei com raiva? Eu percebi quando você colocou a mão no volante Drift, né, chamar, pelas curiosas. Mas enfim, sim, é incrível, chefe, pensar que o Brasil foi pioneiro nisso. Isso é doideira, cara. E, assim, óbvio que uma coisa é você importar um jogador que esteja disponível no mercado, mas, cara, o Winged, ele foi o cara que talvez tenha tido, tiver discutir isso, mas talvez tenha um impacto mais explosivo no cenário. O cara tava na Najin. Ele não tava num time... A Najin tinha duas, né? Ele tava na White Shield, né? Ou na Black Sword? Eu acho que é na SWOT. Ele tava na SWOT, tinha SWOT, tinha Shield. Era a época dos times irmãos ainda. Então, chegou o Edu Kim e falou, qual é? Vamos? E o cara veio. Confirmando aqui, era na Najin Black Sword, sim. Ele foi da Shield e foi da SWOT. Tá. Porque existe um período de tempo que ele entra na Shield e depois vai pra SWOT. Mas enfim, é incrível. Tipo, os dois eram jogadores sensacionais. O caso do Suno especificamente já tinha passado por SKT, MVP Blue, que também tinha dois times, e depois pela Samsung Blue. O caso específico do Suno, ele chegou a jogar um split no NA antes de vir pra cá. Embora isso seja pouco falado. Ele jogou o final do ano anterior no NA. Mas então, assim... calma. Ele jogou no NA. Não, então o NA fez import antes da gente. Não, mas esse Quantic Game aqui que ele jogou no NA não foi LCS. Eu acho que foi quando eles começaram a fazer... Não, mas então calma aí. Então Edu Kim qual foi o ano? Foi antes. Só que, ó... Tá acabando com a magia já, Thiago Maia. Não, primeiro assim, importe pra Liga Oficial foi Edu Kim, sem sombra de dúvida. Mas aqui consta que ele jogou... Mas qual foi o período? Foi antes da Cade. Foi, ó, setembro de 2013 a dezembro de 2013. É verdade. Isso tava no que eu pesquisei. Mas assim, eu nunca ouvi falar desse time, tá? Eu sei Posso dar uma olhada, rapidão? Pode. O time foi desbanding para Tournament Results, mais fácil aqui, que mostra o que é que ele jogou, né? Eu acho que eles jogaram Liga de Acesso do NA. Spring Promotion. E perderam, né? Ficaram em
não qualification, ficaram vermelho aqui. Justamente. Eles nem qualificaram para o Spring Promotion. Eles não qualificaram para o Spring Promotion. Justamente. O que eu acho que aconteceu, que era a minha suspeita. Você pode considerar assim que o Eduquim trouxe pela primeira vez, porque isso aqui não era... Foi uma tentativa no NA de 2013, 14 e 15 de tentar qualificar. Tanto que a gente tem um time lendário, que é a LMQ, se eu não me engano. A LMQ. Que é o time de 5 chineses que qualificou. Então, essa tentativa de trazer orientais para qualificar no NA aconteceu por bastante tempo. E aqui que já estava começando a trazer chineses, coreanos, enfim. Então, pode considerar oficialmente que para uma liga oficial, o Eduquim foi o primeiro. E aí, esses dois, eles em primeiro, o Ingrid, pra mim, ele foi... Eu acho que o maior coreano que pisou no Brasil. Por quê? Calma lá. Vamos entender. 2,10 metros. Mentira. Ele criou o meta, pô. A galera não sabia jogar no Brasil. Ah, sim, não. Antes do Ingrid, não existia jungle no Brasil. Não existia. Ele foi o primeiro a entrar com uma lanterna na caverna, né? Ele chegou... Tava todo mundo lá, olhos vermelhos. Era briga de cego, tipo de facão no escuro, tá ligado? A galera tava todo mundo na caverna... Além de, assim, todo mundo tava na caverna, enxergava normalmente, botaram uma venda na caverna que não tinha luz e deram uma faca cega pra cada um e falaram, vai lá, vamos pra jungle. O Ingrid chegou com um Night Vision, tá ligado? E tipo, falou, gente, é assim que faz. Então, claro, a gente teve vários coreanos depois no Brasil, com até nível técnico, talvez, melhor do que o Ingrid. Com certeza. Que conseguiram, por exemplo, depois ser campeão do mundo. Mas o que o Ingrid fez no Brasil, eu acho que esse é um dos critérios que a gente tem que levar em conta aqui. Qual é o legado que o coreano deixa pro Brasil? Legado é importante. Nenhum outro coreano fez. Acho que nenhum outro coreano fez para o Brasil o que o Ingrid fez. Eu não posso ter certeza, temos que ver todos os nomes. Não vou cravar, mas provavelmente ele tá pelo menos no Tier S. Por quê? Porque ele coincidiu também com a mudança que a posição da jungle tinha em relação ao League of Legends. A jungle que a gente jogava antes, nas seasons anteriores, era a posição mais suportiva de todas. Fala assim, pô... Suportiva, Diogo, então significa que você jogava de Sejuani, de tanque, né? Não, vocês não estão entendendo. A Jungle, quando o LoL começou, Jungle e Super eram classes que não existiam. Você não tinha nada. Seus campos eram dos outros laners, se puderem, e você jogava de Nasus Jungle, pra upar o W e dar W no cara. Então era desse nível, era um bagulho assim, Nautilus Jungle. Você fazia um item na Jungle e rezava pra você chegar no segundo, terceiro item. Então eram situações onde a jungle era vista mesmo como se joga de tanque, resolve. Aí tinham exceções, Lee Sin, depois Diamond Proxy veio trazendo muita coisa. Mas no BR ninguém trouxe tanta agressividade quanto ele trouxe. Eu nunca vou esquecer a primeira solo kill que eu joguei contra ele, porque eu era pro player na época. Ele locou o Kong, que não era uma coisa que você via todo dia. E ele parecia saber sempre onde eu tava. E aí eu falei, mano, tem algo errado. Porque eu ia pro topside, meu bot morria. E pro meu bot side, meu top morria. Ah, rapaz... Esse cara não tá só farmando Você ia fazer e apertando um campo, W nas pessoas. Counter jungle, kill. Ele era... Vou te falar que o mais bizarro, Shep. Ele tinha isso também, mas o mais bizarro era como ele impactava no mapa. Tipo, ele sempre parecia saber onde eu estava. E isso, na época, não era tão comum. O único cara que me fazia sentir mais ou menos assim era o Revolta, e olhe lá. O Revolta, no primeiro programa dele, aquele lá de lendário de 9 horas, ele falou exatamente isso. Eu lembro claramente, ele falava, velho, eu entrava na jungle, o Ingrid sabia onde eu tava. Eu não conseguia fazer nada, eu ficava achando que ele tava, tipo, de cheat. Porque era impossível. Ele ia num lugar, ele tava no outro. Ele ia gankar, ele levava um counter gank. Ele tava na jungle dele fazendo um campo, daqui a pouco do nada aparecia um Elise, pegava o campo e pegava ele. Tipo... ele era realmente um jogador muito diferenciado, mecânica boa também. E a Cade foi muito inteligente, porque não trouxe só ele, trouxe ele com um mid duo. E aí abre uma outra discussão também. Quando você vai trazer um coreano, geralmente você quer trazer 2 coreanos, não um. Trazer alguém pra trabalhar... Primeiro, só pra... Vamos lá, se a pessoa mais noob tá assistindo aqui e não sabe disso, você tem um limite desde sempre na Riot que você pode ter 3 pessoas da sua região e 2 estrangeiras. Então, você teoricamente poderia ter 2 coreanos, ou um coreano e um, sei lá, um americano. Polaco. Já teve aqui no BR. Suriname. Mas enfim... Eritreia. Se você vai trazer um coreano, que vai falar uma língua específica e que vai ter todos os costumes e situações e vai se sentir sozinho longe de casa, traz 2. Ou traz 2 e um coach, ou traz 1 e um coach, pelo menos. Isso faz com que seja mais fácil a transição. Traz 1 e a família. A gente não tem dinheiro pra teoricamente, se você pudesse, né? Traz a família. Mas vai ter um caso que existe algo parecido. Do Imbi. Não, do Chansey, que ele tinha família no Brasil. Chansey, Mas eu nem coloquei ele na lista porque ele é chinês, Ele é chinês, então ele eu pulei. Faltou desse disclaimer.
O Tianxi foi o único que eu não coloquei na lista, porque ele é decididamente chinês. Mas eu coloquei alguns casos a mais de singapureses e alguns do Sudeste Asiático. Por exemplo, Laba, Nelson. Esses aí eu coloquei pra Por gente que você lembrar. colocou? Eu coloquei Por porque eu acho que faz parte da história. E porque o Laba, se eu não falar do Laba, o Minerva me mata. O Labo é bom, é. Não, mas a gente guarda pro outro rolê. Não, mas Mas é que não, eu não acho coreano. que... Não, mas você não tá entendendo, são poucos. São exceções que eu fiz. O Tianxi especificamente eu não coloquei porque é decididamente chinês. E Mas o outro é meio coreano? Não. não. Ele é o quê? Vietnamita? Quando você escolhe que hambúrguer você vai colocar no seu cardápio, você escolhe porque o público quer ou porque você acha bom? Não, calma. Você tá indo pra um caminho que não É um faz bom sentido. caminho, é um bom caminho. Não, mas peraí. É um ótimo caminho. Você acredita no seu produto, não acredita? Sim. Eu acredito que pra essa história ser bem contada, eu tenho que colocar ele junto dessa Então, tier list. Porque, assim, esses A gente vai impostos... acabar sendo cancelado por achar que Não, asiático é tudo igual. mas eu tô Não, dando, pelo eu tô- contrário, eu tô dando a gente tirou- disclaimer. Tirou o chinês, então A é gente tirou preconceito. um chinês. Teve outros aqui. Ah, teve outros também. É, esse aí eu não coloquei. Mas, assim, enfim, tô já deixando bem claro isso, porque eu acho que faz parte da história contar. O Nelson tá aí até hoje. Como é que você não vai falar do cara que tá trabalhando aqui hoje? Ele é no coreano, Brasil? ora. A regra simples do nosso programa é sobre coreanos. Aí, Nelson, de onde você é? Não sei. Não quero. Você é coreano? Não. A gente cria um tier extra ali e coloca. Fala assim, esses não são ele, coreanos, pelo mas menos estão no aqui. ranking. Contar tudo bem, mas não pode entrar A no gente ranking coloca, coreano. no a gente ranking cria não. na tier list. Não, não precisa Chat, colocar eles na chat, tier vocês list. têm- Não vocês são têm que vir coreanos. comigo. tá- Vocês têm que- tá- vocês têm eu que sabia concordar que ele ia comigo. tumultuar Tem hoje. que ir não, né? Vai quem quiser, ninguém tem que fazer nada. Chat, o que vocês acham? Vai misturar o pessoal do Tibete, do Nepal, do Vietnã com coreano? Não. Eu acho que não. Coreano. Comunidade coreana, essa hora tá como? Bom Retiro tá. Já tá, Tá trabalhando. Já tá na Maior rua, já vencedor tô na rua, já quem tô na comemorou, rua. quem comemorou a existência do LOL no Brasil foi o Bom Retiro, viu? Porque os caras vão e desce além de dinheiro em comida, em restaurante. Pô, eu tava conversando com gostaria eles. também. Eu tava conversando com eles, eles não ficam tão felizes aqui, porque. Com essa questão de comida. Porque é muito difícil achar um lugar que tenha muita comida. Porque aqui só tem, tipo, churrasco coreano, sabe? É bibimbap e bulgogi. A mesma coisa. Aí- Tipo, vou montar um restaurante brasileiro, sei lá, na Itália. Ah, vai ter feijoada, não sei o quê. Ah, não, vou fazer uma salada de palmito. Ah, irmão. Não. Não, Você porra. gosta dos bagulho Ó, É louco, porque tem churrasco, três picanha. coisas. Por exemplo, mas tem um lugar aqui que tem uma O que que eles variedade querem comer? muito... As coisas do dia a dia normal. Como a gente quer comer um bife com batata frita, eles querem comer, tipo, o bife o com que batata que é? frita deles. Tem um lugar que... Que é o Darê. Esse mesmo. Are. E o que tem lá? Tudo. Me- Eles têm mais de 50 pratos no cardápio. Aí eles Esse eu conseguem. não conheço. Tem o da Areia 1 e tem um outro lugar que é mais underground, que o Flanalista que gostava. Eu não sei onde é que fica no seu lugar. Eu sei que a gente entrava numa portinha, tinha um beco, e a gente chegava. E era tipo. Chinatown. Você imagina um. Não é China, é Coreia, cara. Você imagina que você tá num. Sabe quando você vai num barzinho? Um barzinho de As bairro. Aventuras no Bairro Proibido. Esse filme é louco. Barzinho de bairro, que a mesinha é uma mesa da Sim, escola e tal. Gosto. Então, era tipo isso, só que de comida coreana. E eu sei que eles não falavam português, não tinha nenhuma possibilidade do cara falar português. Melhor E assim. ele só trazia, não tinha cardápio, tinha que conversar. E era uma senhora muito muito simpática, tipo assim, parecia que ela tava feliz pelo jeito que ela tava falando. E aí lá tinha também uma variedade muito grande, eles gostavam bastante.